E agora, uma figura que eu gostaria que o senhor explicasse a relação dele, né, que foi muito longa, como você mesmo disse, 46 anos, seria justamente a relação que houve entre Dom Antônio de Castro Maia e o doutor Plínio de Correia de Oliveira. Afinal, Dom Williamson, por exemplo, ele comenta que uma das principais discordâncias que foi suscitada e apontada seria a respeito da TFP ser anticlerical. Assim, eu gostaria de saber quais as acusações que Dom Antônio lançou contra a TFP e vice-versa, e como essa relação, primeiramente com o doutor Plínio e depois com a TFP, foi se deteriorando, né? Se por A gentileza. TFP, olha só, a TFP é o seguinte, o Dr. Plínio nasceu em 1908, 1928, aos 20 anos de idade, ele entrou no apostolado católico, lá na Arquidiocese de São Paulo, enfim, alinhou-se mais à igreja, né? Inseriu-se mais à igreja. É, então, em função do seu trabalho, que ele foi escolhido por Dom Duarte para ser deputado federal, candidato a deputado federal, foi eleito com 24 mil votos em 1932, 24 anos, 24 mil votos, deputado mais votado do Brasil. Em 33 assumiu a presidência do grupo do jornal Legionário. Em 1936 conheceu o Dom Antônio de Castro Maia. Então, doutor Plínio alinhou-se, entrou para, vamos assim dizer, para a militância católica em 28, para o grupo do Legionário, como membro da Ação Católica, tornou-se presidente da Ação Católica, né? Então, ele criou em torno de si um grupo chamado Grupo do Legionário. Esse grupo do Legionário foi muito bem até a 1943, mais ou menos, quando o arcebispo Dom Gaspar morreu, e aí assumiu Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Pois bem, 44. A partir daí o grupo começou a entrar num ostracismo e foi até 47, quando o jornal Legionário acabou e foi substituído por um outro jornal. O doutor Plínio já tinha, Dom Antônio de Castro Maia conheceu o doutor Plínio em 36, foi professor da PUC, professor de seminário, professor da PUC, assistente-geral da Ação Católica, vigário-geral da Arquidiocese de São Paulo. Só que aí do Antônio, né, do Antônio de vigário-geral, tornou-se vigário paroquial, ou seja, de vigário-geral da autoridade maior da diocese, né, depois do arcebispo, para vigário de uma paróquia do Belenzinho, em São Paulo. Perdeu muito prestígio, né? O grupo do catolicismo, o grupo do legionário, foi meio que desbaratinado, né? Assim, perdeu o poder, ficou à margem da Arquidiocese de São Paulo. Para surpresa de todos, aí os membros da TFP falam que por conta da articulação do doutor Plínio Correia de Oliveira, eu sei que por conta da já li, né, no livro do Monsenhor de Sede Malarré, por conta de uma articulação do núncio Aloysio Marcela, que voltou para Roma. Então, Dom Antônio foi nomeado bispo, Dom Geraldo em 47 e Dom Antônio em 48. Pois bem, esse grupo do Legionário tornou-se grupo do Catolicismo, jornal fundado em 1951 em Campos dos Goytacazes. Então a relação passou assim, a TFP ela foi grupo do Legionário, grupo do Catolicismo, Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, até 95. De 95 em diante, ela bifurcou, né, dividiu. A maior parte ficou com um grupo que seguiu o João Cladias, que tornou-se Monsenhor, Arautos do Evangelho, e uma outra parte, um grupo de senhores doutores que deu origem ao IPCO. O Dom Antônio, muito, 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 deu muito espaço, dava muita confiança ao doutor Plínio, tinha muita credibilidade, uma relação muito próxima com o doutor Plínio Correia de Oliveira. Mas aí, então,
teve um entreveiro lá em 1978, na escola São Benoît, e fizeram um relatório, enfim, que o doutor Plínio tratou isso como uma relação, um estrondo antipublicitário, né? Uma perseguição midiática, um estrondo negativo contra a TFP. E o Monsenhor Williamson, inclusive, padre Richard Williamson, estava na África do Sul e ele teve um problema lá com alguns membros da TFP. Esses membros da TFP, essa influência que aconteceu, de problemas que aconteceu na África do Sul, chegou na Europa, e na Europa chegou ao Brasil. O Monsenhor Marcel Lefebvre, ele teve uma influência, porque o Dom Lefebvre não apreciava o doutor Plínio, tampouco o doutor Plínio Dom Lefebvre. E ele teve uma influência para que Dom Antônio pensasse de que havia um clima anticlerical na TFP. Dom Antônio, ele pontua algumas coisas. Por exemplo, Capelas do Santíssimo. A TFP dizia que era hostilizada na Arquidiocese de São Paulo pelo cardeal Ares, pelo clero do cardeal Paulo Evaristo Ares. Bom, então, por conta disso, havia Capelas do Santíssimo em diferentes lugares, diferentes casas da TFP. A TFP, só que o Dom Antônio mandou uma carta para o Dom Antônio, Dom Antônio mandou uma carta para o doutor Plínio dizendo, pontuando uma série de questões, entre 79 e 82, 3 anos de trocas de cartas em resposta ao doutor Plínio. Uma suposta desobediência, porque Dom Antônio fala que não tinha dado autorização para que essas cartas tivessem sido publicadas, para que houvesse Capela do Santíssimo nas casas da TFP. Dom Antônio explica muito bem isso nas cartas que ele mandou para o doutor Plínio. O doutor Plínio fala, não, o senhor deu autorização sim, o senhor não se lembra? Aí ele vai citando uma série de ministros da Eucaristia que tinham sido instruídos pelo bispo Dom Antônio. Dom Antônio falou, eu não me lembro, eu só me lembro da Rua Maranhão. Isso é um primeiro entreveiro. Dom Antônio disse que havia na TFP um clima anticlerical e que a autoridade do doutor Plínio estaria acima da autoridade da igreja. Dom Antônio pontua que havia uma crença exagerada em torno do profetismo do doutor Plínio. O doutor Plínio é um profeta dos tempos modernos. O doutor Plínio nunca negou essa questão do profetismo. O doutor Plínio negou tudo. O doutor Plínio negou que... Não, Dom Antônio, o senhor deu autorização, não foi desobediência da nossa parte, o senhor deu autorização para que houvesse as capelas do Santíssimo, para além da Rua Maranhão, outras capelas. O senhor instituiu o ministro da Eucaristia, deu autorização a esses ministros para que nós tivéssemos acesso à comunhão diária, porque não poderíamos participar na Arquidiocese de São Paulo por conta da hostilidade do clero da Teologia da Libertação, que segue a Dom Paulo Evaristo Soares. E quanto ao profetismo, é uma coisa que compete somente a mim. Compete somente a mim. E o Dom Antônio ainda citou assim, que havia um culto exagerado também à figura da Dona Lucília. Então, assim, houve um problema na África do Sul. Esse problema na África do Sul teve repercussão na Europa por conta de umas coisas que aconteceram na escola São Benoît, lá na Europa, na França. Chegou um relatório até as mãos de Dom Antônio. Naquele mesmo momento, Dom Plínio pediu ajuda do Dom Antônio de Castro Maia, mas Dom Antônio aceitou, né? Mas assim, com algumas restrições em relação a algumas coisas que aconteciam na figura do Dr. Plínio, acontecia em torno da figura do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. E entre diversos elementos, que havia, foi pontuado também uma situação do anticlericalismo. Ao que o doutor Plínio Corrêa de Oliveira negou e disse, não temos problema nenhum com o anticlericalismo. O que temos aqui é problemas com o clero progressista da igreja, mas jamais em relação ao clero da igreja, e negamos totalmente
essa ideia de anticlericalismo. O Dr. Plínio negou, disse que não tinha anticlericalismo algum. O que havia na TFP era uma rejeição à linha progressista do clero, mas não havia problema com o clero, com os bispos, o Papa, com o próprio Dom Lefebvre, com o próprio Dom Antônio. Com o Dom Lefebvre havia algumas restrições, sim, que Dr. Plínio entendia que Dom Lefebvre, de fato era verdade, Dom Lefebvre não apreciava a TFP. Então, a fraternidade, a linha lefevrista, fez críticas, ataques à TFP, sim. Mas Dr. Plínio disse: somos fidelíssimos e obedientes ao clero. O clero, a nossa restrição é com relação à linha progressista da igreja, não ao sacerdócio católico. Mas Dom Antônio acusou a TFP de anticlerical, sim, por conta de coisas que ele viu, por conta de coisas que ele verificou na TFP, e, no primeiro momento, por influência também da linha lefevrista. E o bispo Richard Williamson, foi um personagem importante, porque ele foi um dos primeiros a ter problema com a TFP na África do Sul. Ele acusou a TFP de anticlerical na África do Sul.